nunca tenha medo de nada. Nunca tenha medo de nada, né? O medo, ele expressa a falta de conhecimento de quem é Jesus. O medo é um sentimento da alma humana, a alma caída, que todas as coisas que ele põe em perigo, ele se manifesta. Mas não tenha medo de nada, porque nós cantamos isso: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você acredita nisso? Quantas vezes no passado eu falei esse versículo, mas eu não cria. A gente é acostumado a citar certas coisas da Bíblia, mas a gente não crê, é só de boca para fora, né? Mas o dia que aquilo fica vivo dentro de nós, de verdade, a gente passa a crer. Então a gente descobre a grandeza de Jesus Cristo, né? Então quando João disse, olha, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, você confia nisso. Diante de toda e qualquer situação, situação fácil, situação difícil, na dor no coração ou na alegria no coração. Porque de fato aquele que é maior habita em nós. Fala assim, amém. Breves avisos. Ensino da palavra de Deus a sexta-feira, né? Sexta-feira agora nós vamos falar do homem interior e do homem exterior e as aflições que trazem para nós eterno peso de glória. Então, se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na fé, venha sexta-feira. E não se esqueça do culto de domingo que vem. Se esforce para sempre estar presente, amém? Por que eu falo assim? Porque a vida espiritual, você já ouviu isso, ela é construída com conhecimento da palavra de Deus. Não tem outro meio, não tem uma fórmula. Ainda que alguém fale assim, vem aqui, que tudo vai ser mudado na tua vida em 1 minuto, isso é muito bonito. Mas a vida, ela é mudada com o conhecimento da palavra de Deus, né? Nós temos fraquezas em certas áreas da nossa vida, em certas emoções, e que isso só vai ser sanado, a força só virá, essas emoções só serão firmadas quando a gente conhece a palavra de Deus. Então não adianta eu querer ter uma vida melhor sem conhecer a verdade do Evangelho. Não adianta, eu vou viver de ilusão, né? Eu vou acreditar nas promessas milagrosas, nas coisas, vou correr atrás de um monte de coisas, depois eu vou chegar a uma conclusão e não resolveu nada. Agora o que resolve é que nem você tampar um telhado. Você vai fazer um telhado, o que acontece? Você faz toda aquela armação de madeira, aí você começa a pôr a telha. Então a vida espiritual é assim, a armação está pronta, agora você vai tampar tudo. Então a pessoa vai começar a pôr uma telha, duas, dependendo do tamanho do telhado, é enorme a quantidade de telhas. Então conforme você vai pondo as telhas, vai tampando todos os espaços, enquanto você não terminar, ainda existe muita passagem que a água vai vir e vai passar. Mas quando você termina o telhado, pode vir a chuva, a tempestade que for, né? Aquilo está totalmente coberto, o telhado está pronto. E assim é a vida espiritual, demora anos, mas chega um período de maturidade, de força, de coragem. Eu sei o que estou falando para você. Tudo foi cercado, tudo foi tampado, tudo está protegido. Você entendeu a verdade. Então pode vir a tempestade que for, não vai passar nada. E você vai ver a grandeza de quem é Jesus Cristo através do conhecimento do Evangelho. Então sempre ouça a palavra de Deus. Agora tem certas coisas que é melhor não ouvir, porque vai confundir a tua cabeça. Não é palavra de Deus, é religião, é confusão, é mistura, é religiosidade que até atrapalha o teu, às vezes até tira algumas telhas que estavam postas lá. Por isso, tome cuidado com aquilo que você ouve, para que você seja sempre uma pessoa madura. Mas vamos à palavra de hoje, né? Estamos na carta de Paulo aos Efésios. Abra lá, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Estamos falando sobre a armadura de Deus, né? Então, Efésios 6, versículos 10 a 20, que diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Leia e entenda. Olha como está claro diante de você. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então, não existe nenhum outro fortalecimento que não seja o Senhor e a força do seu poder. Aí ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que tomar a armadura de Deus? Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido o que? Tudo, não é só algumas coisas. Depois de terdes vencido tudo, permanecer o que? Inabaláveis. Agora ele vai citar as partes da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca o que Paulo queria que fosse dado a ele, no abrir da boca dele, a palavra para com intrepidez. Preste atenção, entenda o que está escrito aí. A palavra para com intrepidez fazer conhecido o quê? O mistério do evangelho. Então Paulo, ore também por mim, Paulo dizia, para que quando eu abrir a minha boca, fale com intrepidez, me seja dado no abrir da minha boca para falar com intrepidez. E falar o quê? O que ele diz? Fazer conhecido o mistério do evangelho. Então, o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra eterna, verdadeira, em que não há engano, e que é a verdade. Precisamos muito ter clareza. Eu não tenho força para fazer entrar isso dentro desses que aqui estão, mas o teu Espírito que habita em mim, que habita neles, que está entre nós, tem poder para fazer isso. É isso que nós confiamos, que seja acrescentado dentro deles a revelação da tua palavra, a compreensão da verdade. E é isso que vai transformar e libertar o homem. Assim, nessa confiança, nessa fé que assim será, nós oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então, Paulo fala, quanto ao mais, não esqueça isso. A nossa força não vem do homem. Nenhum homem pode transferir força para você. Não é? Seja ele quem for, apóstolo, pastor, eu não posso transferir força para você. Eu tenho que só transferir a palavra para você. Por isso que nós não somos fortalecidos por homens. Nunca esqueça isso. Então Paulo, sabendo disso, ele fala assim: fortalecei-vos, quanto ao mais, sede fortalecidos em quem que eu vou ser fortalecido? No Senhor e na força do seu poder. Então não tem outro canal de poder, presta atenção. Não tem outro canal de força, outro canal de poder que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não adianta correr atrás de alguém que diz que te faça milagre, que ele não é um canal de força e um canal de poder para a tua vida. Ele é homem. Então, o único canal de força e poder que nos dará condições de sermos fortalecidos, ele vem do Senhor Jesus Cristo. E depois ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus. O centro desta palavra, geralmente a gente acha que o centro
desta palavra é falar do diabo, mas não é. O centro dessa palavra é falar da armadura que nos liberta das ciladas e que nos dá vitória sobre tudo e nos torna pessoas inabaláveis. Então Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quem não está revestido da armadura vai ser enganado, vai cair em cilada por falta de conhecimento. Então a tua liberdade, a tua vitória, ela é medida por aquilo que você conhece. A tua liberdade, ela é medida pelo conhecimento que você tem da palavra de Deus. Nunca esqueça isso. É esse conhecimento que te põe na verdadeira liberdade. Então ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Ele fala: nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tome toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de você vencer tudo, você vai permanecer o quê? Uma pessoa inabalável, que não se abala. Então presta atenção. Presta atenção, queridos. Todos nós passamos muitas coisas nesta vida, coisas alegres e muitas coisas tristes. Entende? Então, se eu sou uma pessoa revestida com a armadura de Deus, eu vou ter condições de suportar todas as coisas. Para nós é assim: acontece coisa boa, glória a Deus. Acontece uma coisa ruim, a pessoa só falta ser que nem uma avestruz, enterra a cabeça num buraco e fica lá. Não. Eu revestido com a armadura de Deus, eu vou gostar das coisas boas. Mas e se acontecer uma coisa terrível na minha vida, eu continuo na mesma coragem, na mesma fé. Eu não vou me abalar, eu não vou abandonar tudo, largar tudo, destruir tudo, negar tudo, porque aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Vou permanecer firme, eu estou revestido com a armadura de Deus, então eu vou vencer tudo. Não adianta pensar que vitória é assim: ó, eu troquei de carro, tive vitória. Eu consegui melhorar de casa, tive vitória. Tudo isso é muito bom. Mas e quando a angústia terrível vem sobre você e ela não te domina? É uma vitória muito maior. Ninguém vai ver isso. Mas e se lhe acontecer uma coisa que lhe cause tanta angústia, lhe cause tanta preocupação, mas você corajoso, não é alterado na sua fé? Vencer tudo, permanecer inabalável, né? Então agora ele vai começar a citar as partes da armadura. Então cada parte da armadura é o quê? É um conhecimento do Evangelho, é uma parte do Evangelho, é uma parte do que Cristo fez por nós. Não adianta eu orar. Eu participava de um grupo que fazia batalha espiritual. Então eles começavam assim: meu Deus, agora eu vou entrar em guerra, então me põe agora o capacete da salvação, me põe a couraça da justiça. Fazia assim com os pés: agora eu calço pela fé a preparação do evangelho da paz, agora eu estou com a espada do Espírito, agora eu vou para a luta, não é? Não é por oração que você é vestido com a armadura. Cada parte da armadura é um conhecimento, é um item da nova aliança, que quando eu vou aprendendo, o Espírito Santo vai me revestindo com a armadura de Deus. Quando eu aprendo o que é o capacete da salvação e creio, então eu estou revestido com o capacete da salvação. O Espírito Santo me veste com a armadura. Quando eu entendo que quer calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, então eu estou calçado com a preparação do Evangelho da paz. Quando eu entendo o que é a espada do Espírito, não é a minha espada, a espada é do Espírito. Quando eu entendo o que é a espada do Espírito no Evangelho, então eu estou com a espada do Espírito e vou apagar todos os dardos inflamados do mal. O diabo pode mandar o que for, vai ser apagado, não tem espaço na minha vida. Vocês estão entendendo? Então cada parte da armadura é um item, um conhecimento do Evangelho.
Então, quando eu estou com conhecimento completo do Evangelho, eu estou revestido com a armadura de Deus, fui revestido pelo Espírito Santo. Está bem claro isso? Então, olha quão importante é isso aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau, depois de vencer tudo e permanecer uma pessoa inabalável. Falamos da primeira parte na semana passada. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Explicamos que quem é a verdade? A verdade é Jesus. O que é cingir? Eu dei o exemplo. É como você pegar uma capa bem grossa, com capuz e tudo, entrar dentro dela e ficar ali dentro protegido, cingido por ela. Então eu expliquei que Cristo é a cobertura da igreja. Ele é a nossa cobertura espiritual. A única verdadeira cobertura espiritual é Jesus Cristo. A armadura começa com uma cobertura. Quem é a cobertura? A verdade é Jesus Cristo. Eu expliquei que essa cobertura espiritual que muitas igrejas pregam não é verdade. Nenhum apóstolo humano pode ser sua cobertura espiritual. Eu, como pastor, não sou sua cobertura espiritual. Eu também tenho uma cobertura espiritual que é Jesus Cristo. Então a armadura começa com a verdadeira cobertura espiritual que é Cristo sobre nós. Expliquei que Ele é o cabeça da igreja, o controlador, o dominador de todas as coisas. Então a armadura começa com uma grande cobertura. Qual é? A cobertura é Jesus Cristo. Você tem uma cobertura, você tem um cabeça. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, que venceu todas as coisas, está à destra de Deus e tudo lhe foi posto debaixo dos pés. Está bem claro isso? Então você não está à mercê de qualquer coisa, você tem uma grande cobertura. A armadura começa com essa cobertura, e a cobertura da igreja, a cobertura que a armadura apresenta é Jesus Cristo. Então olha como isso é grande, olha como isso é grande, tem uma grande cobertura sobre você. E a cobertura não é um homem, não é um apóstolo, não é um pastor. A cobertura é Jesus Cristo. Você vê isso comigo ou não? Então vamos para outra parte da armadura de hoje. O que ele fala no mesmo versículo? Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira parte. A segunda, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, o que é essa couraça da justiça? Era como se fosse um colete à prova de bala que os policiais usam hoje. Era uma couraça de ferro que eles punham aqui, da cintura para cima. Ela tinha duas partes, uma que punha no peito até a cintura e outra que cobria as costas. Então o soldado romano, ele punha essa couraça da justiça. Ele tinha proteção nesses órgãos do pescoço para baixo e da cintura para cima nas costas. Isso era uma couraça da justiça. É como o policial que põe um colete à prova de bala. Se ele tomar um tiro nesse colete, tem algo protetor que a bala não penetra ali. Então é isso que Paulo está dizendo. Couraça da justiça. Mas que justiça é essa? O que Paulo tem em mente quando ele começa a falar couraça da justiça, né? Então vamos ler um texto aqui, para começarmos a trabalhar nesse pensamento, para te explicar o que é essa couraça da justiça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos trabalhar bastante na nova aliança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica é o versículo 21. Então diz assim: ora, tudo provém de Deus. De onde tudo vem? Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então o que é essa justiça de Deus? Eu vou dar aquele mesmo exemplo que você já ouviu 1000 vezes. O que
que é essa justiça de Deus? Você tem que entender o que é essa justiça de Deus. Enquanto o crente não entender o que é essa justiça de Deus, ele tem um relacionamento deficiente com Deus, ele vive debaixo de condenação. É aquele mesmo exemplo, uma pessoa devia 100 mil reais. Ela tem um credor que tem toda a documentação, nota promissória, tudo que prova que ela deve 100 mil reais. O mesmo exemplo, você já cansou disso? Mais um pouquinho. Essa pessoa não tem com que pagar os 100 mil reais. Ela é culpada, o nome dela vai sujar o nome dela na praça. E não somente isso, tem uma sentença sobre ela que ela vai para a cadeia porque ela deve muito, não tem como sair dessa situação. Essa pessoa não tem com que pagar, ela é devedora, ela é culpada por isso. Ela não tem com que pagar, não tem recursos, não tem nada que a tire dessa situação. Ela tem uma sentença, culpado. Aí alguém que tem muito recurso fica sabendo que essa pessoa deve tudo isso, não tem com que pagar, ela vai ser executada, vai ser aprisionada e vai ser condenada, não tem como sair dessa situação, ela não tem como sair. Então essa pessoa tem recursos. O que ela faz? Ela assume o lugar do que está culpado, condenado. Vai lá para o credor, quanto é que ele deve? 100 mil reais. Então está aqui os 100 mil reais. Assumiu o lugar dele, assumiu a culpa dele, assumiu a dívida de quem não tinha o que pagar. Foi lá, pagou, pegou toda a nota promissória, tudo, rasgou tudo, jogou tudo fora e libertou ele da dívida. Pagou por ele, assumiu o lugar dele e libertou, limpou o nome dele. A partir daquele instante, aquela pessoa que era verdadeiramente devedora não deve mais nada, o nome dela está limpo na praça, o credor não tem mais poder sobre a vida dela, acabou, ela foi libertada. Aí ela diz: mas como eu fui libertada? Eu não paguei, eu não fiz nada. Aí o credor diz: mas alguém assumiu o seu lugar, pagou o que você devia e te libertou da condenação, você está livre. Essa pessoa não fez nada, não tinha condições de fazer. Alguém fez por ela e justificou ela da dívida. Pagou o que ela devia e pôs ela em liberdade. Então, essa é a justiça de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. O homem pecou, a raça humana toda está estragada, condenado. Nosso planeta é um planeta condenado, corrompido. Não tem como o homem sair dessa situação. Nenhuma religião tira ele dessa situação. Ele pode se tornar um religioso, ele pode fazer jejum, dar muito dinheiro na igreja, ele pode cumprir todos os rituais da igreja, mas isso não tira ele dessa condição. Ele pode fazer doações, ajudar os pobres, que é uma coisa muito boa, mas isso não tira ele dessa situação de escravidão, de condenação, não tira. E Deus não tinha um na terra que pudesse representar o homem e tirá-lo dessa escravidão. Então o que Deus faz? Deus manda o seu filho, ele vem e nasce como um homem. Olha, isso é o beabá. Ele assume um corpo humano, nasceu como eu e como você, assumiu um corpo semelhante ao teu e o meu, mas sem pecado. O homem é que devia, a raça humana está condenada, destruída, nas mãos do diabo. Então ele assume o nosso lugar, nasce como homem, e de acordo com a lei, quem pecasse tinha que morrer, sim ou não? Então Jesus assume esse corpo humano, ele vem. De quem era a dívida? Era nossa, não era dele. Então ele assume o nosso lugar, assume a nossa dívida, vai para a cruz do Calvário e ali na cruz do Calvário ele quita o nosso débito. Você acredita nisso? Tudo que entrou por Adão, as maldições, a condenação, os pecados, aquela coisa preta, horrível, destrutiva, corrompida, Cristo assume o nosso lugar, pega a nossa dívida,
vai na cruz e ele traz sobre ele tudo aquilo. Ali na cruz, ele paga todo o nosso débito, ele quita a dívida da raça humana. Quem devia? O ser humano, eu e você. Ele não devia nada, ele não tinha dívida, eu não tinha como pagar, ele teve condições, assumiu o meu lugar, foi para a cruz e quitou o que eu devia. Você acredita nisso? Essa é a justiça de Deus. Então, quando Deus vê Jesus indo para a cruz, Deus está vendo toda a raça humana. Ele está vendo Jesus trazendo para a cruz toda a nossa culpa, o nosso pecado. E quando ele vai para a cruz e ele morre ali, a justiça de Deus caiu sobre ele, ele quitou o nosso débito na cruz do Calvário, para sempre. Colossenses 2,15, vamos lá. Você já sabe isso bem. O que diz Colossenses 2,15, 14? E tendo cancelado o escrito de dívida, olha aqui o que Paulo está dizendo, que era contra quem? Que era contra nós, e que constava de ordenança, qual nos era prejudicial. O que Cristo fez? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então ele removeu, meu Deus do céu, quando é que vamos acreditar nisso? O escrito de dívida que era contra nós, Cristo removeu, cravou ele na cruz, removeu tudo. Olha a justiça de Deus. E agora aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, se cumpre essa justiça na vida dele. Ele não deve mais nada, ele está perdoado, ele não está mais com a sentença de condenação. O credor, vamos supor, o credor que tinha domínio sobre ele, agora não tem mais, tudo foi quitado na cruz do Calvário. Agora Deus olha para mim e me vê justificado, sem culpa, sem condenação, não devo mais nada, me vê totalmente limpo aos seus olhos. Por quê? Porque Cristo na cruz, ele cravou o escrito de dívida que era contra mim, que era contra você. E o benefício disso veio para mim, foi me dado gratuitamente. Então agora Deus olha para mim e me vê uma pessoa limpa, sem culpa. Você acredita nisso? Uma pessoa que foi perdoada. Você pode ter sido uma pessoa terrível, ter feito tudo de errado. Pelo amor de Deus, entenda isso. Quando Deus olha para você, Ele olha através do sangue de Jesus e vê você uma pessoa limpa, perdoada, liberta, sem culpa. Deus aceitou o pagamento da dívida através de Jesus Cristo. Isso é a justiça de Deus. Agora, se você é uma pessoa justificada, você não está mais debaixo de condenação. O que é ser um justificado pelo sangue da cruz? O que é ser um justificado? É uma pessoa que foi declarada por Deus justa, né? O que o juiz faz? O réu é libertado, é declarado inocente, ele bate aquele martelo, pum, declarei inocente, acabou o problema, ele é inocente para sempre. Então é isso o que a palavra de Deus está dizendo. O que é uma pessoa justa? É que agora Deus declara ela justa, sem culpa, libertada. Agora ela é meu filho. O diabo não pode mais tocar na vida dela, não tem poder sobre ela. Ela foi justificada gratuitamente por aquilo que Cristo fez na cruz. Ela agora vem para o reino de Deus, é um filho reconciliado com Deus, salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E o diabo nessa não pode fazer nada contra o justificado. Depois de ter desvencido tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Fortalecer-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder, couraça da justiça, a justiça que vem da cruz. Você acredita nisso? Então ele fez isso por nós. Aí o indivíduo vem dar um tiro no policial, pá, bateu aqui, não penetrou.
Porque ele tinha um colete, a prova de bala. Nós temos a couraça da justiça. Vocês estão entendendo? Primeiro a cobertura, depois a couraça da justiça. Então, o que é um justificado? Uma pessoa sem culpa, não está mais debaixo de condenação, reconciliada com Deus, feita um filho de Deus pelo próprio Deus. Então, quando ele creu em Jesus Cristo, ele foi justificado. Jesus Cristo agora, Deus o traz como um filho. E agora é uma pessoa aceita por Deus. Todos os obstáculos que tinha entre esta pessoa e Deus, é isso que eu quero que você entenda. Todos os obstáculos que existiam entre você e Deus, removeu na cruz. Agora não tem mais muralha entre eu e Deus. Golias não vai se levantar entre eu e Deus. Você acredita nisso? Não tem mais bloqueios entre eu e Deus. Não tem mais parede de separação entre eu e Deus, porque eu fui justificado. Cristo removeu tudo isso na cruz. Eu não estou lutando para Deus abrir porta, porque Cristo já é a porta aberta. Acredita ou não? Então eu não estou mais assim, parece que a oração não passa do teto. Isso é mentira. O justificado, a oração vai direto para Deus. Não tem essa conversa fiada de não passar do teto. E as ciladas do diabo foram todas desfeitas e anuladas na cruz. Acredita ou não? Eu estou revestido com a armadura de Deus agora. Os obstáculos foram removidos. Então agora eu vejo um caminho aberto, direto para Deus, sem preocupação, sem condenação. Eu não vejo um Deus assim me cobrando, né? Eu não vejo um Deus me pondo debaixo de condenação, me acusando, me oprimindo, exigindo um monte de coisa. Por quê? Porque essa justificação não foi alcançada por mim, por coisas que eu fiz. Ela foi alcançada pelo que Cristo fez. Está bem claro isso? Vamos ler. Gálatas capítulo 2. Vamos lá. Sabe o que acontece? A pessoa não entende isso. Às vezes o pastor não entende isso, então ele impõe um monte de coisas para as pessoas fazerem. Olha, você tem que fazer voto, você tem que fazer vigília, você tem que ficar sem comer, você tem que jejuar, você tem que subir no monte, você tem que vir na campanha, você tem que vir a semana inteira na igreja. Se você faltar num culto, você já deu brecha para o diabo. Então é tanta coisa, porque na cabeça dele ele pensa que é esse monte de afazeres que me permite estar na presença de Deus, mas não é o que eu faço, é o que Cristo fez por mim. Não são as minhas obras. Eu não estou nesse desespero. Quanta gente culpada porque não consegue ir de segunda a segunda na igreja, não consegue participar de todas as campanhas, não tem o dinheiro para fazer o voto, falhou um dia na corrente, ela está debaixo de maldição, ela acha. Ou o diabo entrou na vida dela, porque na cabeça dela ela pensa que é isso. Então olha lá, Gálatas 2,16, o que está escrito? Sabendo o que, Paulo? Prega, Paulo, para nós. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. O que é as obras da lei? Leia o Velho Testamento, você vai ver que a lei veio por Moisés. Obras da lei significa tudo aquilo que eu tenho, que me impõe para fazer, para ser justificado diante de Deus, anulando a cruz. Você tem que fazer isso. E para ser liberto, o que eu tenho que fazer para ser liberto? Você tem que passar 7 vezes esse óleo, você tem que dar meia volta aqui, você tem que pôr isso nos umbrais da porta, você tem que gritar bastante, você tem, leva esses envelopes, traz isso, sabe, é um mundo de coisas. Não, Cristo já me libertou, eu não estou lutando para ser liberto. Se eu sou filho, eu já sou um liberto pela obra da cruz. Agora eu preciso enxergar essa liberdade e viver pela fé. Nada mais me pega. Depois de teres vencido tudo, vou permanecer o quê? Uma pessoa inabalável. Agora o crente encontrou Jesus, ele não vão ensinar ele isso.
Olha, meu irmão, agora tem uma casta de demônio que você precisa lutar. Agora, você entende? Vão aterrorizar a cabeça dele. Coitado desses crentes novos que chega na igreja, não é ensinado o que Cristo fez na cruz. Ele fica pior do que quando ele era, quando não conhecia Jesus. Fica atrapalhado de tanto medo que vão pôr na cabeça dele. Então, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, como que ele é justificado? E sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. Para quê? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei o que acontece? Ninguém. Está escrito ninguém na tua Bíblia? Então por obras da lei ninguém será justificado. Então eu não sou justificado por quanto eu jejuei, meus irmãos entendam isso. Eu não sou justificado por quantas coisas me mandaram fazer na igreja, por quantas campanhas eu tive que fazer, se eu me esforcei muito ou me esforcei pouco. Eu sou justificado porque Ele me justificou, pagou, quitou a minha dívida na cruz do Calvário. Agora eu ando em liberdade. Agora nessa liberdade é que eu vou frequentar a igreja, estudar a palavra de Deus, viver pela fé, não para ser, porque eu já sou. Então, porque por obras da lei ninguém será justificado. Então você vê o que na igreja de hoje? Faz isso, faz aquilo, faz campanha, faz um mundo de coisas que você tem que fazer para ser. O que você vê na graça de Deus? Cristo já fez, eu só preciso crer para ser. Você entende isso ou não? Mas pastor, eu não fiz nada. Eu não fiz. Mas tudo que precisava ser feito, Ele fez na cruz. Então eu estou debaixo dessa cobertura, dessa graça. Estou vestido com a armadura da justiça, couraça da justiça. Então o homem não é justificado por obras da lei. No mundo é assim, ó, tudo tem um custo. Se eu preciso de 1 quilo de feijão, eu tenho que pagar por ele. A lei é assim, ó, tudo tem um preço no mundo, não tem? Tudo custa. Então a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é baseado, tudo custa alguma coisa. Deus sempre me cobra alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Então a gente entra na igreja com esse pensamento: eu preciso fazer, eu preciso para Deus, porque aí Deus, em contrapartida, Ele vai me devolver. Não. Cristo já fez o que eu tinha que fazer. Eu só preciso crer e descansar. Cristo já fez, eu agradeço, Senhor. E o que eu fizer agora não é para alcançar alguma coisa, porque eu já tenho. O que eu fizer agora é para abençoar, é para provar que Deus já fez por mim. Provar que eu não estou lutando, Deus me liberta, não. Eu já sou liberto, agora pela fé eu entro nisso. Então eu vou provar que eu sou um liberto. Eu não vou andar escravizado, mesmo que defeituoso eu seja. Você entende que você já foi liberto por Jesus ou não? Já foi. Então não é por obras. Vamos ler outros textos para ficar bem claro isso na tua mente, né? Romanos, Gálatas, volta um pouquinho, Romanos. É a couraça da justiça. Essa é a couraça da justiça. Romanos, capítulo de número 3, 21 em diante. Romanos 3, versículo 21 em diante. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Olha lá. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha, Ele põe todo mundo debaixo da escravidão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora olha o que Ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que existe aonde? Em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como pagamento, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então,
Como é que eu fui justificado? Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? A redenção é o fim da escravidão que existe em Jesus Cristo. Então, olha que lindo. Você chega diante de Deus agora. Eu não vou chegar diante de Deus assim: Senhor, eu sou um verme, Senhor. Eu vou chegar diante de Deus assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador, mas um pecador perdoado, libertado. Eu não sou verme mais. Vocês entendem isso ou não? Reconciliado com o Senhor. Eu não vou pedir: abre a porta. Eu vou chegar assim diante de Deus: Deus, as portas já estão abertas diante de mim, porque eu sou um justificado. Jesus escancarou as portas com o sangue dele. Agora, pela fé eu entro nisso e vou viver pela fé em cada área da minha vida, mesmo com as dificuldades que tenho, acreditando que tudo isso já aconteceu. Jesus já fez isso por mim. Gratuitamente você foi justificado. Agora você precisa se ver como? Como Deus te vê. Como que o inimigo quer que você se veja? Como o homem vê. Como o homem vê, como a liderança religiosa vê. Está escravizado, está endiabrado, está amarrado, está condenado, não é? Está cheio de demônio. Tem pregador que sobe no púlpito, está todo mundo, ele vê as pessoas endemoniadas. Ele não vê de acordo com a graça, ele vê de acordo com a religião. Então, como que a religião quer que você se veja? E isso dá lucro. Certa vez falaram: a religião é o ópio da humanidade, é uma droga, deixa todo mundo louco, dominado. E é verdade. Como que a religião quer que você se veja? Sempre preso e dependente. Fala a verdade. Não é isso. Sempre sem pensar, sem ser inteligente. Algum líder tem que pensar por você. Como que a religião quer que você se veja? Sempre devendo alguma coisa para Deus, e eu tenho que fazer. Como que a religião quer que você se veja? Sempre culpado o tempo todo, condenado, oprimido o tempo todo. Então eu preciso de um sacerdote, preciso de alguém que vai fazer alguma coisa por mim, eu me torno dependente dele. Como que Jesus Cristo quer? É assim que a religião quer que você se veja. Como Deus quer que eu me veja? Um filho liberto, que não dependo de ninguém a não ser de Deus. Como Deus quer que eu me veja? Perdoado, reconciliado com Deus. Como que a religião quer que eu me veja? Dominado pelo diabo, escravizado por ele, que eu preciso sempre de alguém para me libertar dele. Como Deus quer que eu me veja? Liberto do poder do diabo. Você sabe que a religião trabalha no medo e na culpa. Quanto mais a liderança pôr medo no rebanho, mais é fácil de fazer o rebanho fazer o que você quer. Quanto mais pesado o coração tiver, mais culpado. Sabe que uma pessoa culpada, ela é muito fácil de ser dominada. Basta você tratar da culpa dela, por peso, aí ela vai obedecer. Vai obedecer o que você quiser. Então repare bem, é o medo e a culpa. Vocês entendem ou não o que eu estou dizendo? Você vê isso pela televisão? Medo e culpa. Como é que Deus quer que eu me veja? Alguém reconciliado com Ele, liberto do império das trevas, justificado sem culpa, com graça da justiça, libertos pelo sangue da cruz, sem espírito de escravidão. Como que a religião quer que eu me veja? Sempre eu tenho um demônio. Fala a verdade. Sempre tem uma macumba atrás de mim. Sempre tem um macumbeiro fazendo uma macumba para mim. E eu tenho que ir lá na igreja na sexta-feira para a macumba ser tirada.
Como que a religião, como que Deus quer que eu me veja? Nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. É assim que Deus quer que eu me veja. Porque é assim que eu sou, fui justificado, que você é também. Quando eu falo eu, nós. Está soltando a tua mente? Isso é a couraça da justiça. Então nós somos justificados gratuitamente por sua graça, né? Agora, eu vou correr um pouquinho. Quero falar do sangue. Romanos capítulo 5, vou ouvir a página aí um pouquinho. Versículo 8 em diante. Mas Deus, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter crido morrido por nós, quando já era santinho, não, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando o sangue da nova aliança, que nós tomamos a ceia, este cálice é o sangue da nova aliança, quando aquele sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado, ele cumpriu a lei no seu sacrifício. Este sangue me tornou alvo mais que a neve, branco, perdoado, justificado. Acredita ou não? Me tornou. É Deus que faz isso. É Ele que me justifica. Entende isso ou não? Vamos ler Romanos capítulo 8. Olha o que ele fala no versículo 1. Não é isso, mas vamos ler esse. Agora, pois, nenhuma condenação há do verbo existir, do verbo haver. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que Deus me vê. Nenhuma condenação há para mim, para você que estamos em Cristo. Vai lá para Romanos 8, agora versículo 28 e 30. O que diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas ele está dizendo? Entre muitas que nós fomos justificados. Então Deus é por mim quando Ele me mostra o que foi feito em Jesus Cristo. Então, se Deus fez tudo isso e é por mim, quem será contra mim? Quem será contra você? Quem será contra nós? Que demônio vai se levantar contra nós? Que medo é esse do diabo? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como porventura não nos dará graciosamente com o Filho o que? Todas as coisas. Então tudo, meu irmão, presta atenção. Olha, Deus deu uma responsabilidade para a igreja, de sustentar, a igreja está no mundo, ela precisa de dinheiro. Então, foi por isso que Deus estabeleceu o dízimo no Velho Testamento. Ele sabia que se cada um desse a 10ª parte, a tribo de Levi, que era a única que não tinha herança, seria sustentada, haveria abundância, a obra de Deus iria para frente naquele tempo. E na nova aliança a igreja também precisa de recursos. E Deus deu uma responsabilidade de cada um da igreja que entende, dar uma parte do que tem. É assim que a igreja sobrevive materialmente, porque ela precisa. É justo isso, é correto isso. Por isso toda pessoa que é crente de verdade, é impossível ele não entender que tem que ter uma participação generosa, uma dádiva dada à igreja. Isso é uma coisa comum, mas não é porque eu pratico isso que Deus é obrigado a me dar alguma coisa. Porque
tudo já é me dado com Cristo gratuitamente. Porque tudo é me dado gratuitamente, que eu sustento a obra de Deus de acordo com a prosperidade que tem. Então o que Paulo fala? Que o homem não vai dar segundo aquilo que ele não tem. Ele não pode dar o que não tem, mas ele vai dar segundo aquilo que ele prosperou. Se a igreja praticasse de cada um dar segundo aquilo que prosperou, nunca faltaria nada, teríamos templo próprio, teríamos tudo. Mas é que a pessoa prospera e não abre o coração para dar. Essa é que é a verdade. Mas é isso, como não nos dará juntamente com Cristo gratuitamente o quê? Todas as coisas. Então, junto com Cristo, Deus nos dá todas as coisas. Agora é obrigação da igreja, de cada um da igreja, cuidar das coisas que a igreja precisa. Mas não é isso que força Deus a me dar alguma coisa. Deus me dá em Cristo gratuitamente todas as coisas. Então Deus vai me dar de graça. Deus não está assim, ó, você tem que me dar isso para mim te dar aquilo. O mundo é assim, o comércio do mundo é assim. Você tem que me dar tanto para mim te devolver com juros. Não é isso que a turma fala? Você dá tanto para Deus, quanto mais você dá, mais Ele vai dar de volta. É uma barganha. Não, Deus não está assim, Ele já nos deu tudo de graça. Agora, uns terão condições de ter uma vida financeira melhor, outros não. Uns estudarão, conseguirão um emprego melhor, ter um salário melhor, outros não. Uns vão ter o jeito do comércio, outros não vão servir por comércio. Então é natural que na vida um consiga mais, outro menos. A Bíblia não promete que todos seremos ricos, financeiramente falando. Um vai conseguir mais, outro menos. Um vai prosperar um pouco mais, o outro não vai conseguir ter a prosperidade daquele, porque ele não tem um jeito para o comércio, ele não estudou, outro estudou. É de diversas formas a vida financeira da igreja. Então essa promessa que todo mundo vai ser rico se der, isso aí não. Mas tudo que vem da parte de Deus é nos dado gratuitamente em Cristo. Você entende isso? Não cai. Eu já vi gente falando assim: você tem alguém incrédulo da família, ó, pega esse envelope e faz uma oferta no nome dele, para ele ser salvo. Onde está escrito isso, meus irmãos? Associa. Onde está escrito que se eu puser em dinheiro no envelope, fazer um voto, Deus vai salvar a pessoa? Olha a que ponto chegou esse comércio na igreja. Onde está escrito? Qual a orientação bíblica para fazer isso? Isso é coisa de religião. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Agora, olha o que diz o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então o justificado é um eleito de Deus. Então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que ele responde. Preste atenção. É Deus quem os justifica. Então quem que vai te condenar, acusar você? Foi Deus que me justificou. É Ele que pagou tudo na cruz. É Ele que me tornou aceitável. É Ele que tirou a dívida de sobre mim. Foi Ele que fez isso. Quem que vai me acusar diante de Deus? Se foi Ele que me justificou. Vocês estão entendendo? Quem que vai me condenar? Quem que vai intentar acusação contra o eleito de Deus? Agora a religião condena. Se você não pôs essa roupa, vai para o inferno. Bom, chega de falar isso, né? Se você não deu o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno. Se você não vem, ai meu Deus, é tanta escravidão dentro da igreja. Quem vai me acusar? O pessoal do legalismo, que só olha para a roupa. Para eles, pastor só tem que andar de paletó e gravata. O paletó não pode estar rachado aqui, senão não é de Deus. Não pode pôr calça jeans. Se tiver com sapatênis num culto de domingo, já é desviado. Não é isso? Essas irmãs cortarem a pontinha do cabelo e perderam a salvação, virou Jezabel. Não é isso? É ou não é? Um controle exagerado sobre a aparência das pessoas, sobre o cabelo das irmãs, sobre a gravata dos homens, sobre o comportamento. Então fica aquelas lá com aqueles cabelo até aqui, olhando todas que entram com a roupa. Salto curto, salto comprido, cabelo tem trança, não tem taca saia mais rachada, saia curta, vão tudo para o inferno. Não é isso?
Isso é o legalismo. Isso é legalismo, é deixar a obra da cruz, querer se justificar por aparência diante de Deus. Vocês entendem essa escravidão dentro da igreja ou não? Quem tentará acusação contra os eleitos? Quem vai te acusar se você está de jeans, ou de paletó, ou de camiseta, ou com chapéu, ou sem chapéu? É Deus quem o justifica. Se Ele te justificou, ninguém pode te condenar de nada. De nada, meus irmãos. Está entendendo a couraça da justiça? Agora imagine uma pessoa que entendeu essa justificação. Ele não está mais se achando condenado, não está mais debaixo de maldição. O diabo não tem domínio sobre a vida dele. Ele é um liberto do império das trevas. Ele tem o Espírito Santo. Ele é filho de Deus, herdeiro. Ele é livre. Que seta vai te pegar? Qualquer coisa é seta. É um colete à prova de bala. Bateu, caiu. Quem que vai pegar ele? Ô, meu irmão, cuidado, hein? Vigia. Que vigiar? Vigiar em quê? Acho que tem um demônio aí com a boca aberta em volta de mim. Vocês estão entendendo ou não? Quem entendeu a justificação está livre do peso, livre do fardo. Não precisa de monte, não precisa de jejum. Não precisa de nada. Tem que ter sabedoria em como se vestir, como andar. Ele foi justificado por Deus. Então ele está debaixo de uma cobertura. Primeira parte, cingindo-vos com a verdade. A cobertura é Jesus, é a verdade. Ele está com a couraça da justiça. Então quando vem alguém condenar ele, dizer que tem um demônio, que tem uma... Ó, eu vi um vulto na sua vida, hein? Cuidado, hein? Aquelas irmãs que vê tudo. Eu vi uma coisinha meio escura aí, hein, meu irmão? Deus me revelou, né? Que besteira dessa. Fala assim para ela, eu estou vendo o demônio na tua cabeça aí. Fala assim para ela. Que isso aí é o demônio. Então alguém justificado não está mais com medo. Não tem, quando você fala assim, tem certeza da salvação? Tenho, sou salvo. Salvo pelo poder de Deus. E aqui, meu nome está muito escrito lá no livro da vida. Não estou com medo de nada. Quem os condenará? É Deus que te justifica. É ou não é? Quem condenará? Cristo Jesus morreu antes, quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nada pode tirar essa justificação. Uma vez que você foi justificado, você é justificado para sempre, perdoado para sempre. Para sempre. Acabou o problema. Deus conhece os seus defeitos, conhece. Posso ler? Vou ficar 5 minutos a mais, mesmo que você esteja meio brabo aí, vamos lá. Filipenses 3, vai lá. De fato, a religião é um ópio da humanidade, é uma droga. Mas Cristo não é uma religião. Cristo não é religião, Cristo não é escravidão. Então, Filipenses, vou pular algumas coisas. Capítulo 3. Versículos 2 em diante. Vamos ler. Acautelai-vos dos cães. Olha que Paulo fala. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que era essa falsa circuncisão? Aqueles que estão debaixo da lei, quer pôr todo mundo debaixo da lei, levá-los a se circuncidar e a guardar a lei. Isso é a falsa circuncisão. Isso são os maus obreiros. Aí ele diz, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aqui dentro, no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Olha, Paulo era extremamente religioso antes de encontrar Jesus. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele tinha todas as vantagens da religião judaica. Olha lá. Circuncidado ao 8º dia, na lei dizia que todo macho, todo homem tinha que ser circuncidado. Olha lá. No 8º dia, olha lá, os pais dele fizeram isso por ele. Olha. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que era um dos filhos de José, hebreu de hebreus, e quanto à lei ele era fariseu. Quanto ao zelo da lei, ela
perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, ele era aquele religioso perfeito, debaixo da lei. Isso era lucro para ele. Ele seria líder, ele seria mestre, teria uma boa posição financeira, teria influência no governo religioso, no governo político. Isso era vantagem para ele demais. Aí ele diz, mas o que para mim era lucro? O que era lucro? Ser tudo isso, essas qualificações que ele tinha. Mas o que para mim era lucro, considerei perda. Ele teve que perder toda a vantagem religiosa. Por quê? Aí ele fala, considerei perda por causa de Cristo. Ele entendeu Cristo. Aí ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, tudo. Essa é a questão. A questão é ter coragem quando você entende a graça de Deus, entende o Evangelho, largar toda a falsa pregação, largar as correntes, as campanhas, tudo que escraviza as pessoas e falar a verdade, perder tudo o que você tinha feito para se tornar um homem, uma mulher de Deus na verdade. Custa caro, isso custa caro. Muita gente não vai gostar de você, outros pastores que não vão falar mais a sua linguagem não vão olhar para você. Você vai pregar no rádio, ninguém gosta, todo mundo é contra porque denuncia a falsidade. Mas precisa ter coragem. Olha essa gente da televisão. Vê se alguém prega contra coisa ungida. Você vê a igreja, a Assembleia de Deus, vê diversas igrejas na televisão, não vê? Vê se essa gente da televisão combate contra qualquer outro concorrente falando a verdade. Eles não falam, eles têm uma coisa entre eles. Eles não podem falar nada um do outro. Vocês entendem isso ou não? Não pode falar. Então eles têm por trás de tudo isso assim, então não vão falar mal um do outro, não vão, olha, eu discordo da sua doutrina errada, isso é feitiçaria, mas quando eu estiver pregando na televisão, eu não posso falar contra isso. Vamos manter aqui uma unidade, que aí ninguém perde a fatia que já tem no mercado. Vocês entendem? Vê se eles pregam a verdade, se tem coragem de falar essas coisas. Não tem. Não tem. Agora Paulo disse, eu considerei tudo como perda. Por que, Paulo, você considerou tudo como perda? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi. Olha, Paulo, olha o dano que Paulo sofreu. Perdi, o que ele fala? Por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo perdeu tudo que ele tinha construído. Perdeu sua posição religiosa, sua posição social. Ele perdeu tudo que ele tinha construído até antes de encontrar Jesus. Perdi todas as coisas. E o que ele considerava tudo aquilo que ele tinha? Olha lá. E as considero como refúgio. Outra tradução está como esterco. Para que Paulo perdeu tudo isso? Para ganhar a Cristo. Então essa é a questão. Quantos desses que estão na mídia conhecem o Evangelho? Mas eles construíram o império. E se eles começarem a pregar o Evangelho, vai ruir tudo aquilo que eles construíram. Então eles amam o dinheiro que eles têm. Eles amam a facilidade, o que eles compraram, as riquezas, a facilidade financeira que eles têm. Eles conhecem a verdade alguns, mas nunca vão chegar diante de uma televisão e pregar com ousadia a verdade. Por quê? Eles não querem sofrer nenhuma perda em favor da verdade. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Não querem sofrer nenhuma perda. É o império todo desabar para falar a verdade, voltar ao zero. Então Paulo fez isso. Perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria. O que é a justiça própria que procede da lei? São as obras próprias para se justificar. Ele diz, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, que procede da cruz. E aí ele diz, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo perdeu tudo. Sofreu o dano de deixar cair tudo que ele tinha construído, porque ele conheceu Jesus. E para ele viver na justiça que vem da cruz, ele teve que sofrer a perda de todas as coisas.
Isso é a couraça da justiça. Você está entendendo ou não? Abra lá para terminarmos em Efésios 6, onde começamos. Ele diz, portanto, versículo 3, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a nossa cobertura. Cingir é pôr sobre, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa é a couraça da justiça. Fomos justificados pelo Senhor Jesus, pelo sangue derramado, somos justos diante de Deus, não há mais condenação. Essa é a justiça que vem de Deus, a justiça baseada na fé, não por obras, mas pela fé no que Cristo fez. Então essa é a segunda parte da justiça. Na semana que vem nós vamos falar da terceira parte. O que ele diz? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Que evangelho da paz é esse? Que paz é essa? Que evangelho é esse? É sobre isso que nós estaremos falando. Fala assim, amém. Então vamos encerrar rapidamente. Fique em pé. São 9h em ponto, né? Não vamos cantar não, Rodrigo. Só orar. Põe a mão assim no coração, com sinceridade. Vamos orar, Senhor. Senhor Jesus, nós fomos justificados. O Senhor mesmo nos justificou na pessoa de Jesus Cristo. Escrito de dívida era contra nós, nos era prejudicial, o Senhor encravou na cruz. Muito obrigado. Aqui estão os meus irmãos, Senhor. Não sei até onde cada um entendeu, até onde cada um viu, mas que essa palavra seja revelada no coração deles. É a coisa mais linda que existe, entender a justificação pela fé em Cristo, Senhor. E quero apresentar o problema de cada um, a luta, a necessidade, a dor, a tristeza, seja lá o que for. Se o Senhor é nossa cobertura, o Senhor vai cuidar de nós. Nós não estamos com medo, Senhor. Não estamos desamparados e nem clamando por misericórdia, porque já alcançamos a sua misericórdia. Nós cremos que no devido tempo, o que tem que ser resolvido será. O que tem que ser retirado será. O que tem que acontecer, vai acontecer pelo teu poder. E o que vai ser desfeito, vai ser pelo teu poder. Assim declaro a bênção sobre todos. Haja alegria no coração dos que foram justificados, que entendem. Tenham eles uma semana de paz, Senhor. Declaro a bênção sobre todos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Agora fala para o teu irmão, vai em paz, você é um justificado. Você está vestido com a couraça da justiça. Vai em paz.